Você já pensou, já quis ser o melhor em alguma coisa? Você tem essa vontade, tem esse desejo, isso passa pela sua cabeça? Você ouve isso muito, as pessoas falando que querem ser as melhores, que, não sei, elas buscam estar no topo de algo. A minha ideia aqui é mexer um pouco com essa crença comum, que é de que esse estímulo para a gente ser o melhor nas coisas. Esses tempos, acho que foi nas Olimpíadas, eu não lembro qual time mais, mas acho que eles ficaram em segundo lugar e eles iam recebendo as medalhas e o cara colocava no jogador, ele já ia tirando. O outro também colocava, ele ia tirando. Então eles meio inconformados. Tem outras coisas envolvidas nisso, mas assim, de modo geral, isso simboliza também a questão de que o segundo lugar é pouco valorizado, né? Tem aquele negócio de o segundo é o primeiro dos perdedores e várias coisas assim. E existe uma atenção muito grande aos primeiros lugares, aos campeões. E uma rejeição não necessariamente, mas se desvaloriza muito os outros em comparação com o que é considerado melhor. E assim, isso acaba gerando na gente um certo viés de valor que é, né, por exemplo, dez pessoas e tem um que é o melhor. E o foco fica todo nele. Eu vou estragar aqui o áudio, né? O foco fica todo nele e valoriza-se muito isso e desvaloriza-se o resto. Então, quer dizer, fica um negócio desproporcional. Ou, sei lá, o primeiro tá aqui, no topo do negócio. E o resto tá tudo embaixo. De que assim, parece que só o que vale é o topo. O resto não. Então aí você já vê um problema. E estimula-se uma competição muito grande e onde a chance de frustração é muito grande. Porque ser o melhor é muito difícil. Ser o melhor em algo é muito difícil. Porque são várias pessoas competindo. E é difícil, probabilisticamente, você ser o melhor em algo, né? Depende, claro, com quantas pessoas você compete, enfim. E também, a vida do melhor nem sempre é boa. Tem um caso interessante com primatas, acho que chimpanzés. Eles mediram o nível de cortisol, que é um hormônio do estresse, nos primatas baseados na hierarquia. Não é competição não é necessariamente a hierarquia nesse ponto de vista, mas ajuda a gente a pensar. No caso deles, o macho alfa, né? Tinha o macho alfa, machos beta e os mais zoados da comunidade deles. Aqueles que não comiam direito, sei lá, apanhavam dos outros. O macho alfa é o que tinha os privilégios todos e batia em todo mundo, enfim. Aí no meio tinha a galera mais ou menos. Ali, não sou o pior, não sou o melhor. Esse macho alfa, não, os machos de baixo primeiro, eles tinham um cortisol muito alto. A situação deles era complicada pra caramba, né? Tinham que brigar toda hora, não tinham comida direito, enfim. Os que estavam acima deles, os medianos, tinham um cortisol menos elevado. Porque assim, eles não eram tão zoados pelos outros, né? O macho alfa estava em cima. Mas eles não eram tão oprimidos quanto esses de baixo. Só que o macho alfa, ele tinha um cortisol muito elevado também. Ele era muito estressado, porque ele estava numa posição muito cobiçada, em uma posição que era objeto de luta. Então, todo mundo quer ser o alfa. Então existia uma ameaça ali naquela situação toda, que é pessoas querendo tomar a posição dele. Então não necessariamente ele ficava bem sendo o alfa. Voltando para o mundo humano, o que a gente tem? O melhor em alguma coisa, primeiro, a gente tem que considerar todos os privilégios que essa pessoa teve para chegar até ali. Eu não estou desconsiderando. Tem mérito, né? A pessoa, por exemplo, você pensar um atleta, Usain Bolt, né? Tem os privilégios da constituição física do cara, mas lógico que o cara treina pra caramba. Tem o mérito dele. Então tem as duas coisas. Só que assim, se a gente for olhar isso, esses privilégios naturais, né, já não são iguais para todo mundo. Então muita gente já começa em desvantagem. Então para você ser o melhor, começando lá do último lugar numa corrida, é muito mais difícil. Então já te complica muito a situação. E tem as questões também de que mesmo, né, considerando, tirando essa parte dos privilégios, é difícil você ser e se manter no topo. Por exemplo, um atleta, mesmo o cara sendo muito bom,
ele tem um trabalho muito grande, né? Ele tem um esforço muito grande. Sei lá, o homem mais rico do mundo. Vi que o Elon Musk agora ficou mais rico que o Jeff Bezos. Aí talvez o Jeff Bezos já ficou um pouco incomodado com aquilo. E antes era o Bill Gates e outros caras, o Warren Buffett. Só que aí você pensa, se o cara se importa muito com o primeiro lugar, o cara pode ter R$ 1 trilhão que ele vai ficar um pouco mal em perder o primeiro lugar. Então, assim, é difícil o jogo em cima também. Então, não necessariamente você tem primeiro lugar e você vai ser feliz pro resto da vida. Não. Tem essas questões também. E várias outras. E, assim, quando a gente. Um grande problema aqui é quando a gente valoriza muito o topo, tem que ser o melhor. Desconsidera o resto. Você pode ser bom. Você pode ser muito bom. Você não precisa ser o melhor. E você pode ser muito bom dando muito bem. Mas se você ficar olhando muito pro primeiro lugar, só pro troféu, medalha de ouro, você pode desvalorizar demais o que você tem de bom. Então a gente gera um viés de percepção, de valoração, que é só o primeiro lugar importa e o resto não. Então eu vou ser sempre frustrado porque eu queria ir em primeiro lugar e não tenho. Sendo que o primeiro lugar é probabilisticamente muito difícil, as chances de você conseguir são poucas. E é difícil de todo modo, você tem que se esforçar muito, né? Não sei, alguma situação que você não tem esforço nenhum, sei lá, você ser um rei, uma monarquia, alguma coisa assim, mas não é disso que a gente tá falando, mas para você ter algo numa competição, você superar outras pessoas, você tem que fazer muito esforço, mesmo que você tenha privilégio também. Então, e eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. Que assim, eu preciso ser o melhor. No marketing tem muito isso, que é a melhor loja da cidade, a melhor não sei o que, não sei o que. E até o pessoal do marketing fala, não necessariamente você precisa ser o melhor, você pode ser diferente. Então você pode não ser a melhor loja do mundo, mas ser a loja interessante, que algumas pessoas vão gostar. Você pode ser o mais interessante para um certo nicho de pessoas. E é isso de modo geral também. Você pode não ser o melhor, você pode ser bom para um certo grupo de pessoas, para certas coisas, que aquilo ali já é suficiente. Você já pode ficar muito bem com aquilo. Você não precisa ser o melhor do mundo, você não precisa ser o Messi para ser bom de bola. Você não precisa ser, sei lá, o cara ganhar o Nobel para ser um bom cientista. Você pode ser muito bom mesmo sem isso. Essa tendência nossa em valorizar demais só o topo, né, os diferenciados, um pequeno grupo, e desvalorizar o resto, acaba que é ruim para todo mundo, né? Os do topo ganham um pouquinho, porque eles ganham mais status, reconhecimento e tudo mais, atenção, fama, dinheiro. Mas eles têm outros problemas também, igual o macaco alfa. E é isso. A ideia que eu queria pensar é talvez a gente te ajudar a tirar um pouco esse peso do ombro e você pensar em outras formas de você orientar suas ações na sua vida que podem diminuir muito seu estresse, sua ansiedade de, nossa, eu tenho que trabalhar 24 horas por dia para eu ser o mais rico, para eu ser o melhor, para eu ser o melhor atleta, o melhor cientista, a pessoa mais inteligente, a pessoa mais bonita. Você não precisa, sabe? Você não precisa disso. E você achar que precisa pode te levar para, sim, uma vida extremamente ruim, extremamente oposta ao que você quer. Que você quer estar bem, você quer ser valorizado. Mas você acaba buscando uma coisa que te traz o oposto. Então é isso. O que você acha? Comenta aí, vamos conversando. Abraço.